Next, o banco digital que faz acontecer. Boa noite. Boa noite. Morreu em São Paulo a empresária acusada de mandar matar um namorado. Anne Frigo cumpria prisão domiciliar há 6 meses quando passou por uma cirurgia para retirar um câncer no cérebro. O assassino, confesso, era corretor de imóveis e amigo do casal. Ele disse à polícia que a empresária pagou para que ele cometesse o crime depois de descobrir que ela foi traída. A empresária Anne Cipriano Frigo morreu em casa, onde fazia um tratamento paliativo contra um câncer agressivo. Ela estava neste apartamento avaliado em 20 milhões de reais na zona sul de São Paulo, o mesmo onde foi presa. A milionária respondia como suposta mandante do assassinato do então namorado Vitor Lúcio Jacinto. Quem denunciou Anne Frigo foi o executor confesso Carlos Alex Ribeiro de Souza. Segundo a polícia, ele aceitou matar Vitor em troca de 200 mil reais. A polícia encontrou a foto deste cheque assinado por Anne no telefone celular de Carlos. O crime foi em junho do ano passado. Carlos, que trabalhava como corretor de imóveis, mantinha negócios com o casal. No dia do assassinato, ele foi até o condomínio de luxo neste carro escuro para buscar a vítima. Minutos depois, atirou em Vitor dentro do veículo com o carro em movimento. O corpo foi deixado numa região de mata. Anne e Vitor viviam juntos havia 3 anos. A empresária costumava dar presentes valiosos ao namorado, mas teria decidido mandar matá-lo ao descobrir traições. A empresária sempre negou o envolvimento com o crime. 4 meses depois de presa, ela passou mal na cadeia e exames comprovaram um tumor em estágio avançado no cérebro. A milionária foi operada, mas a doença progrediu. Ela não chegou a ser condenada. Com a morte de Anne Frigo, o processo contra ela deixa de existir. Há 2 meses, a justiça revogou a prisão preventiva da milionária por entender que a saúde dela estava bem debilitada. O processo contra Carlos Alex Ribeiro de Souza, que está preso, segue normalmente. Ele deve ir a júri popular por homicídio qualificado, roubo e ocultação de cadáver. O motoboy Leandro Lopes Brasil, amigo de Carlos, que teria ajudado a esconder o corpo de Vitor, responde ao processo em liberdade. As defesas de Carlos e Leandro não foram localizadas. Veja agora outros destaques do dia. Polícia Federal investiga o desaparecimento na Amazônia de um funcionário da FUNAI e jornalista britânico. O Brasil teve quase 200 mil novos empregos com carteira assinada em abril. Depois do escândalo das festas, o parlamento britânico decide manter Boris Johnson no cargo. Na reportagem especial, os presos que foram pegos tentando embarcar com drogas nos aeroportos brasileiros. Oferecimento Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Em várias cidades, criminosos se passam por prestadores de serviço para aplicar o golpe da máquina de cartão. A farsa mais comum é fingir que o valor não passou, para então repetir a operação. Assim, o total debitado é bem maior que o devido. O homem supostamente uniformizado procura um jeito de entrar no condomínio, que fica em Mauá, na Grande São Paulo. Ele se apresenta como funcionário de uma empresa de filtros de água, mas não é bem assim. Na verdade, ele é um golpista, como este outro que chega depois com um catálogo de produtos. O portão é aberto e eles entram em busca de vítimas. Então, batem em algumas portas, oferecendo filtros e troca de peças. A dona desse apartamento deixou que eles entrassem. Por coincidência, ela tem um filtro na cozinha e aceitou a proposta de se verificar o equipamento e fazer uma manutenção. Mal sabia que tinha dado o primeiro passo para cair num golpe. Como eles estavam com filtro, eu acreditei que era verdade. Assustada, a aposentada prefere não mostrar o rosto. Ela conta que assim que terminaram o serviço, que custou R$ 175, os golpistas passaram o cartão bancário dela várias vezes nas 3 maquininhas que usavam. Passava em uma, falou, essa não tá dando, tá descarregada, aí pegava outra. Desconfiada, ela procurou a filha assim que eles saíram.
Pelo aplicativo do banco, descobriram que os criminosos tinham passado ao todo R$ 1.430. Casos assim de estelionato têm sido registrados com frequência na Delegacia de Crimes Cibernéticos de São Paulo. Quando forem fazer pagamentos mediante o uso de cartão de crédito, para verificar o valor exato que está sendo inserido pelo detentor da maquininha antes de colocar a senha e apertar o Enter, né? Quem perdeu parte da única renda sabe o quanto é difícil passar por isso. Fomos no banco tentar pegar, né, para ver se conseguia pegar de volta, mas aí o banco negou. Você já ganha pouco e aí ainda vem os outros e leva do nada. Um cuidador de idosos foi baleado no peito e morreu em mais um caso de bala perdida no Rio de Janeiro. Só este ano foram 50 vítimas na região metropolitana. É mais um protesto contra a morte de um inocente. Dessa vez, quem perdeu a vida foi Reginaldo Avelar Porto, de 38 anos. Ele trabalhava como cuidador de idosos e foi atingido por um tiro no peito. Reginaldo chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do hospital. Revoltados, os moradores da área fecharam uma das principais avenidas que cortam a zona norte do Rio. Colocaram fogo em móveis e pneus. Os policiais militares tiveram dificuldades em liberar o trânsito. 1 hora já esperando, essa confusão aí, o pessoal tendo que trabalhar. Os moradores culpam a polícia militar pelo disparo. A polícia que era para nos proteger, está chegando na comunidade para nos matar. Que é isso? A PM diz que uma equipe foi até um lava-jato naquela via para separar uma briga. Na confusão, a arma de um dos policiais teria sido disparada acidentalmente em direção a Reginaldo. Na semana passada, a menina Alice Rocha, de 4 anos, também foi vítima de uma bala perdida. Ela saía da escola com a mãe quando foi atingida na cabeça. Policiais civis foram checar denúncias de extorsão no bairro e trocaram tiros com milicianos. Ainda não se sabe de onde partiu o disparo. Alice segue internada neste hospital. Hoje ela abriu os olhos e mexeu as mãos pela primeira vez desde o dia em que foi internada. Mas o estado de saúde da criança continua grave. Do começo do ano até hoje, 50 pessoas foram vítimas de balas perdidas na região metropolitana do Rio. 41 ficaram feridas e 9 morreram. No final da tarde, a situação voltou a ficar tensa na mesma região onde Reginaldo foi baleado. Houve mais protesto. Em Santa Catarina, parentes, amigos e seguidores se despediram do influenciador Jesse Cos. Ele morreu em maio num grave acidente de carro nos Estados Unidos. O jovem de 29 anos ficou conhecido nas redes sociais por viajar pelo mundo com o cachorro Churrastei. Os fãs de Jesse Cos formaram fila para a despedida. Entre eles estavam colecionadores de carros antigos. E também donos de cães Golden Retriever, a mesma raça do Churrastei. A gente fica até emocionado porque a gente se identifica muito com ele, né? O Jesse tinha uma coisa que pouca pessoa tem na internet hoje. Ele tinha muita verdade no que ele dizia, ele tinha muito caráter. O velório foi restrito à família pela manhã e aberto ao público em seguida. Os parentes não quiseram dar entrevistas. Jesse Cos e o cão Churrastei partiram de Balneário Camboriú em 2017 para uma aventura pelas Américas. Os dois passaram por 17 países, rodaram mais de 80 mil quilômetros com o Fusca 1978. Tudo transmitido pelas redes sociais. O plano era chegar ao Alasca. Eles já estavam perto do destino, mas morreram em um grave acidente de trânsito no estado americano de Oregon. O cão Churrastei foi cremado nos Estados Unidos 3 dias depois do acidente. As cinzas não vieram junto com o corpo de Jesse Cos por questões sanitárias. Uma data ainda vai ser definida para que a família de Jesse receba as cinzas do melhor amigo dele. Para os admiradores da dupla, ficam as lições de quem soube aproveitar cada minuto de uma vida cheia de emoções. A lição que ele viveu, a gente sobrevive. Ele foi daqui até os Estados Unidos com 3 peças de roupa, o Fusca, o Churrastei e isso, viver realmente.
O índice de reajuste dos aluguéis recuou nos últimos meses, mas ainda é considerado alto por muitas famílias. A dica é negociar. Muitos proprietários estão levando em conta que é melhor ceder um pouquinho do que ficar com o imóvel vazio. Quando o boleto do aluguel chegou com reajuste, o Marcelo tomou um susto. O valor estava exorbitante, subiu muito, quase 20%, né? E aí ia ficar inviável continuar no imóvel, né? E perder um bom pagador sempre em dia foi um risco que o proprietário preferiu evitar. Acabou aceitando aplicar um percentual bem menor. Eu acho que os 5% foi de bom tamanho, deu para absorver e pagar. Para os inquilinos, o reajuste anual é sempre uma preocupação. O índice usado como referência para a correção, o IGPM, até desacelerou nos últimos meses, mas o percentual acumulado em um ano continua alto, acima de 10%. Para quem faz o meio de campo entre proprietários e inquilinos, as imobiliárias, o momento é de muita negociação, de conversa, para tentar equilibrar essa relação entre quem precisa receber e quem não consegue pagar muito mais. Nessa imobiliária, 7 de cada 10 reajustes têm ficado abaixo do IGPM. Para facilitar os acordos, a mediação tenta agradar aos dois lados. Um preço que fique bom para quem está no imóvel, para o inquilino, que não atrapalhe a sua renda, o seu caixa ali do mês, e para o proprietário também, que não fique com o imóvel alugado com um valor muito abaixo do mercado. E se não tiver acerto, o proprietário deve se preparar para ficar um tempo com o imóvel vazio. Conseguir um novo inquilino demora em média 4 meses. O imóvel vazio, né, é custo. Então, às vezes, 1 ou 2 ou 3 meses que o imóvel está parado ou está vazio, compensa muito mais ter uma taxa de reajuste menor do que você ser muito duro, né, na negociação. Sai o inquilino que você acaba empatando ou até perdendo num próximo contrato. Dono de 2 imóveis alugados, o Ronaldo ouviu o conselho da corretora. O que você acha que a gente diminui um pouquinho o índice para 7%, 8%? E ele aceitou fazer a correção por menos da metade do índice. O reajuste ele é anual, né? Então pode ser que a gente faça uma nova negociação lá na frente, onde eu possa ter um melhor rendimento do que eu teria neste momento ou teria perdido na questão do imóvel ter ficado desocupado. Né? Ainda nesta edição, o primeiro-ministro do Reino Unido quase perde o cargo por festas na pandemia, mas consegue se manter no posto. E na série especial, o presídio onde estão os estrangeiros que transportavam drogas pelo Brasil. O número de empresas abertas no Brasil cresceu mais de 11% no começo do ano, em comparação com o fim de 2021. Para o Ministério da Economia, está mais fácil e mais rápido abrir o próprio negócio. No começo do ano, Pedro abriu uma hamburgueria em Brasília e se surpreendeu com a rapidez de todo o processo. Foi bem rapidinho, em 2 dias eu consegui abrir, entre preencher toda a papelada e ter meus documentos. Em nenhum momento eu me encontrei assim com nenhuma dificuldade em relação à burocracia, assim, foi tudo bem tranquilo. O Ministério da Economia divulgou hoje um estudo chamado de Mapa das Empresas. Nos primeiros 4 meses de 2022, o Brasil ganhou mais 1.300.000 companhias. Se tirarmos da conta as que fecharam no mesmo período, o saldo segue positivo, 808.000 novas empresas. O governo também se aproximou do objetivo de reduzir o prazo de abertura de um novo negócio para menos de um dia. Ainda falta um pouco para chegar lá. Hoje o tempo médio é de 1 dia e 16 horas. A maioria das empresas, 61% delas, já é aberta em até 24 horas. Para o diretor do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, medidas como a Lei da Liberdade Econômica e a assinatura eletrônica avançada simplificaram a burocracia e estão ajudando a mudar a vida do empreendedor. Resultaram nesse avanço que nós tivemos com a redução considerável do tempo médio de abertura de empresas no Brasil. A maioria das novas empresas brasileiras está em São Paulo, Minas Gerais e no Rio de Janeiro. O setor de serviços responde por quase metade das companhias abertas. Com a privatização da Eletrobras, surge a opção de comprar ações da empresa com o dinheiro do Fundo de Garantia. Mas será que é uma boa ideia?
Patrícia Lages, boa noite para você. Conta pra gente, é ou não é uma boa ideia? Vamos ver, né, Janine? Boa noite para você, para o Celso, boa noite para você de casa. Vamos entender como essa operação vai funcionar. A oferta de ações da Eletrobras é para todos os trabalhadores que tenham pelo menos R$ 400 na conta do FGTS. Isso porque o valor mínimo para a compra de uma ação é de R$ 200 e o trabalhador pode usar no máximo 50% do saldo. É bom levar em conta que o rendimento do fundo de garantia é de 3% ao ano, mais a taxa referencial, a TR. Se de um lado a rentabilidade é bastante baixa, do outro não há riscos, porque o rendimento é garantido por lei. A gente sabe que o mercado de ações, ele oscila muito, né? Você pode ganhar muito, mas você também pode perder muito, né, Patrícia? Exatamente, Janine, e é por isso que a gente precisa avaliar esses riscos. Antes de entrar no mercado de ações, é indicado que a pessoa tenha uma reserva financeira em renda fixa, ou seja, aplicações que garantam um rendimento ainda que mais baixo, mas que não represente grandes riscos. Para quem não tem dinheiro guardado, não é aconselhável começar com investimentos de alto risco. Para entender melhor, considere a seguinte analogia. Os investimentos de renda fixa são como o ensino fundamental, devemos começar por aí. Depois é que a gente vai para a renda variável, que seria aí o equivalente ao ensino médio. E, por fim, entramos no mercado de ações, que seria a faculdade. Assim como não dá para começar os estudos pela faculdade, não é aconselhável começar a investir pela Bolsa de Valores. E também não é recomendado colocar todo o dinheiro em ações de uma única empresa. O melhor é diversificar para dosar os riscos do investimento. É preciso lembrar que o FGTS, entre outras coisas, é uma reserva em caso de desemprego e que pode fazer falta em um momento difícil. Janine. Verdade. Obrigada, viu, Patrícia? Veja ainda nesta edição, a Polícia Federal investiga o desaparecimento de um jornalista britânico e de um funcionário da FUNAI no Amazonas. E também na série especial, a vida das chamadas mulas do tráfico. Pessoas que se arriscam transportando drogas em troca de dinheiro. O presidente Bolsonaro viaja esta semana para os Estados Unidos, onde participa da Cúpula das Américas. Hoje o presidente disse que pode recriar 3 ministérios caso seja reeleito. O presidente Jair Bolsonaro voltou a reclamar do Tribunal Superior Eleitoral por não ter acatado sugestões feitas pelas Forças Armadas para aprimorar o processo eleitoral. Apresentaram, na verdade, 9 sugestões. E a mais importante é a apuração paralela. O que o TSE começou a fazer agora, né? Ainda no Barroso e Fachin, que passou a ser presidente do TSE. Começou a dizer que eleições são coisa de forças desarmadas e não armadas. Convidaram para quê? Esse é um pequeno retrato do que está acontecendo no TSE. Deixo claro também que quem tirou Lula da cadeia e tornou elegível foi o próprio Fachin, quando ele resolveu, então, como relator, dar pela soltura do Lula. Ou seja, o Fachin, no mínimo, deveria se considerar impedido ou suspeito para conduzir o processo eleitoral. O presidente do TSE falou sobre o processo eleitoral, mas não respondeu diretamente às críticas do presidente. Defender a natureza pacífica das eleições é defender o direito à opinião e assegurar que a classe política não se furte ao julgamento das pessoas comuns. Em uma entrevista nesta segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro disse também que a privatização da Petrobras é um processo demorado que pode levar cerca de 4 anos e que, num eventual segundo governo, pretende recriar 3 ministérios para melhorar a gestão do país: o da indústria e do comércio, o da pesca e o da segurança pública. Nesta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro embarca para os Estados Unidos para participar ao lado de outros chefes de Estado da Cúpula das Américas. Na quinta, o presidente terá um encontro com o presidente norte-americano Joe Biden.
Fontes com quem eu conversei explicaram que nesta primeira reunião entre os dois presidentes estarão em discussão 4 temas: imigração, exportações, meio ambiente e energia renovável. Também foi acertado entre os dois países o apoio a um texto sobre preservação ambiental que será divulgado durante a cúpula. E a Cúpula das Américas começou hoje nos Estados Unidos. A gente vai agora até Los Angeles com o Vandrei Pereira. Oi, Vandrei, boa tarde aí para você. Boa tarde, boa noite para vocês, Janine e Celso. Pois é, a cúpula começou com a decisão do presidente mexicano de não vir à reunião após o governo americano não enviar convites aos países não democráticos do continente. São eles: Cuba, Nicarágua e Venezuela. Segundo uma fonte da Casa Branca, a decisão de não convidar as 3 nações foi tomada pela preocupação com os direitos humanos e a falta de democracia. Apesar de não concordar com as exclusões e não participar pessoalmente, o presidente López Obrador do México deve enviar um representante. E segundo especialistas, a ausência dele deve enfraquecer o presidente americano Joe Biden, que enfrenta uma crise migratória e conta com a ajuda do país vizinho para combater a travessia de imigrantes ilegais entre Estados Unidos e México. Janine, Celso. Obrigada, Vandrei. Em São Paulo, motoristas são suspeitos de pagar diárias para flanelinhas no esquema para burlar a cobrança da prefeitura pelas vagas rotativas. Funciona assim: para fugir da fiscalização, a placa dos carros fica encoberta. A produção do Jornal da Record recebeu este vídeo. São 5 carros estacionados, sendo lavados e com a placa coberta. Resolvemos investigar. A avenida onde a gravação foi feita fica atrás da Assembleia Legislativa de São Paulo, bem perto da entrada principal do Comando Militar do Sudeste e a poucos metros do Parque do Ibirapuera. Esta é uma forma de enganar a fiscalização feita pela Companhia de Engenharia de Tráfego. E nem mesmo a presença da polícia intimida os flanelinhas. A viatura que fica na avenida faz a segurança da Assembleia Legislativa. As vagas usadas são da chamada Zona Azul. São rotativas e pagas. Cada hora custa R$ 5,75. A fiscalização é feita através deste carro, que lê as placas para saber se o motorista está pagando pela vaga. Mas neste flagrante, o carro da prefeitura passa e não aborda ninguém, mesmo com as placas cobertas. Encontramos um homem que trabalha lavando os carros e questionamos sobre as placas escondidas. Está secando o pano, não está cobrindo placa nenhuma. Insistimos e o homem confessou. A gente deixa isso aqui porque é assim, quando os caras vêm, a gente põe, para não levar a multa para mim não pagar, porque eu estou trabalhando. Quer dizer, aí o motorista paga o senhor, mas não paga a Zona Azul. Exatamente. Aí que se ele pagar a Zona Azul, eu já não vou ganhar o meu dia da lavagem. Ele cobra R$ 25 para lavar o carro. O Flanelinha contou para nós que ele e outro colega oferecem o serviço apenas aos motoristas que têm dificuldade com o aplicativo que mapeia e cobra pela vaga. A gente lavar o nosso carro aqui sossegado. Depois que colocaram a Zona Azul, aí acabou com a gente. A gente está trabalhando para não ter mais ladrão na rua. Para o presidente da Comissão de Direito do Trânsito da Ordem dos Advogados do Brasil, a prática é irregular. E o Flanelinha pode, inclusive, responder criminalmente. Para o motorista, no caso aí seria só a infração realmente nesse caso específico. Para o guardador, ele não entra em nada relacionado ao Código de Trânsito, mas sim somente a questão do Código Penal ou da Lei de Contravenção realmente. Em nota, a Companhia de Engenharia de Tráfego, que é a CET, disse que os agentes não fazem abordagens e, quando elas são necessárias, as equipes pedem auxílio da Polícia Militar. O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos. E na volta você vai ver que a Prefeitura de São Paulo adota a internação involuntária de usuários de drogas da Cracolândia. A Prefeitura de São Paulo anunciou que 22 dependentes químicos foram internados de forma involuntária desde que começaram as operações na região da Cracolândia. As famílias são responsáveis por pedir a intervenção do poder público. Sem vontade própria,
mas com autorização de um parente e de um médico. Assim, o dependente químico pode ser internado. A internação involuntária está sendo feita pela Prefeitura de São Paulo desde abril, quando a chamada Cracolândia mudou de endereço. Até agora, 22 pessoas já começaram o tratamento. E o método é o da abstinência total. Os dependentes ficam sem a droga e são medicados para passar por esse período mais difícil. Essa primeira etapa pode levar até 90 dias. Nesse período, ele tem uma equipe de assistente social, psicólogos, psiquiatra, fazendo o convencimento da importância dele não utilizar mais o entorpecente. O crack tem uma característica de indução da dependência química muito rápida e muito fulminante. Muitos dependentes já chegam com graves problemas de saúde. Exames feitos recentemente mostraram que mais da metade deles estava com 50% dos pulmões comprometidos. A lei que permite a internação sem consentimento do próprio dependente químico foi aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro em 2019. Em São Paulo, parentes que optarem por esse tipo de internação devem fazer o pedido em um CAPS, um centro de atenção psicossocial, ou em unidades básicas de saúde, ou ainda em tendas como essa, do CIAT, o Serviço Integrado de Acolhida Terapêutica. A partir daí, o dependente é encaminhado a um hospital municipal. Segundo a Prefeitura, a maioria dos que estão em tratamento se apresentou voluntariamente. Por mês, são 400 atendimentos nos CAPs. Um cachorro da raça Rottweiler atacou uma mulher que passeava na rua com outro animal. O cão pulou da janela de um carro em movimento. A vítima teve ferimentos leves. Tudo aconteceu de forma rápida. O cão pulou da janela do carro em movimento e partiu para cima da mulher que passeava com o próprio cachorro. Nas imagens é possível ver que ela pega o animal no colo enquanto o marido tenta proteger o filho. Com uma garrafa, um homem tenta afastar o Rottweiler até que o dono do cachorro chega. Gláucia teve ferimentos pelo corpo. Ele começou a latir na hora que ele viu meu cachorro. E aí eu peguei, já levantei o cachorro, meu marido já pegou o meu filho. E a gente, assim, meio que se antecipou, né? Tentou evitar uma tragédia maior. A família estava naquela sorveteria antes de atravessar a rua para passear com o cachorro nesta praça. O lugar é frequentado por crianças e fica bem perto de uma escola de ensino infantil. O dono do cachorro ofereceu ajuda, mas Gláucia disse que estava bem e procurou um médico por conta própria. De acordo com a lei de trânsito, animais de estimação devem ficar presos à guia ou em caixas específicas durante o transporte de carro. Em caso de não cumprimento, a infração é considerada grave e a multa de R$ 195 mais 5 pontos na carteira. O que fica é o alerta para quem tem cachorro de porte grande. Assumiu a responsabilidade? Saia da forma correta. Neste fim de semana, o Jornal da Record mostrou um grupo de alunos que caminhavam 6 quilômetros todos os dias para ir e voltar da escola. Hoje eles começaram a embarcar na porta de casa. A partida foi no horário de sempre. Dentro do ônibus escolar, os passageiros estão entusiasmados com o novo itinerário. O micro-ônibus segue levantando poeira pelas estradas agrícolas de Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte. Na casa do seu Delvair, a novidade causou euforia quando apontou na esquina. A hora está vindo. Ninguém precisa mais acordar e sair de casa tão cedo, nem chegar suado à escola por causa da caminhada. A partir de agora, essa vai ser a rotina. O ônibus vai parar na porta de cada aluno. Uma conquista coletiva que vai melhorar a qualidade de vida das famílias e das crianças. O Jornal da Record de sábado mostrou que, acompanhadas dos pais, as crianças do turno da tarde caminhavam 1 hora à noite adentro para voltar para casa, porque o coletivo parava longe de onde os alunos moram. No fim de cada ano, cada criança teria caminhado 1.000 quilômetros.
É como se fosse a pé de Belo Horizonte a Porto Alegre. É complicado para eles, viu, moço? É, né? Muito complicado. Você vê a distância daqui lá, né? Muito chão para andar ainda, né? Muito chão. Aí me chamou para vir com ele para ajudar eles aí, para apoiar, né? A turma da manhã desce, a da tarde sobe. Os alunos já podem trocar as 2 horas desperdiçadas na caminhada por qualquer outra atividade. Dá para eles fazer as tarefinhas desde da escola lá que eles passam para eles fazer mais tranquilo. Até a mente está mais tranquila, a memória tá. Aí faz tudo direitinho. Ganharam qualidade de vida, né? A Polícia Federal apura o desaparecimento do funcionário da FUNAI, Bruno Araújo Pereira, e do jornalista inglês Don Phillips, na região da Amazônia. O jornalista é colaborador aqui no Brasil do jornal britânico The Guardian. Os dois estão sem comunicação desde a tarde de ontem. O indigenista Bruno Pereira não estava a serviço da FUNAI. Ele e o jornalista Don Phillips chegaram ao Lago do Jaburu, na região amazônica, na noite da última sexta-feira. O jornalista fez entrevista com os indígenas para uma reportagem. Nesse domingo, durante o retorno, eles pararam na comunidade de São Rafael, onde mais uma vez conversaram com os povos indígenas. Os dois seguiram numa embarcação para o destino final, a cidade de Atalaia do Norte, a mais de 1.100 quilômetros de Manaus, mas eles não chegaram ao município. Segundo a União das Organizações Indígenas do Vale do Javari, o indigenista e o jornalista tinham combustível suficiente para o retorno até a cidade de Atalaia do Norte. O desaparecimento deles preocupa, já que, de acordo com as lideranças indígenas da região, Bruno Pereira estava sofrendo ameaças por parte de madeireiros, garimpeiros e pescadores. O governo do Amazonas montou uma força-tarefa com policiais militares e civis, além de voluntários. A Polícia Federal investiga o desaparecimento e as Forças Armadas estão envolvidas nas buscas. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e o Ministro da Justiça, Anderson Torres, conversaram hoje à tarde sobre o assunto. O britânico Don Phillips mora há mais de uma década no Brasil e colabora para várias publicações internacionais. O jornal The Guardian diz que há receio pela segurança dele após o desaparecimento. A Associação dos Correspondentes de Imprensa Estrangeira no Brasil e a Associação dos Correspondentes Estrangeiros emitiram uma nota manifestando preocupação. A Nathalie Machado tem as últimas informações sobre esse caso, direto de Brasília. Oi, Nathalie, boa noite para você. Olá, Janine, Celso, boa noite a todos. A ministra da Família, Mulher e Direitos Humanos, Cristiane Brito, informou que a pasta não sabia das ameaças sofridas pelo servidor da FUNAI, Bruno Araújo Pereira. E também disse que a investigação sobre o caso continua. A Embaixada do Reino Unido no Brasil informou que está em contato direto com a mulher do jornalista britânico desde o início da manhã e presta todo o apoio necessário à família. Janine, Celso. Obrigada, Nathalie. A Coreia do Sul e os Estados Unidos dispararam 8 mísseis no mar para responder a uma ação semelhante realizada pelo regime norte-coreano. 7 disparos foram feitos pelos sul-coreanos e 1 pelos americanos. Algumas horas antes, a Coreia do Norte havia disparado 8 mísseis de pontos diferentes do país, também destinados ao mar. Os militares da Coreia do Sul afirmaram que o teste de hoje tem o objetivo de demonstrar à Coreia do Norte a habilidade de responder rapidamente e com precisão a qualquer ataque do país vizinho. O Jornal da Record faz agora uma pausa de 30 segundos. E na volta, presidente Bolsonaro anuncia corte de impostos sobre o diesel, a gasolina e gás de cozinha. O presidente Bolsonaro, junto com os presidentes da Câmara e do Senado e do ministro da Economia, anunciou há pouco um acordo para reduzir impostos. O objetivo é conter o avanço dos preços dos combustíveis e do gás de cozinha. Nós vamos a Brasília com o repórter Luiz Fara Monteiro. Boa noite, Fara. Como é que o governo pretende fechar essa questão, hein? Celso, Janine, boa noite a todos que nos acompanham.
Olha, Celso, o presidente Jair Bolsonaro propôs que o governo e o Congresso Nacional tentem diminuir os prejuízos à economia causados principalmente pela pandemia da Covid-19 e pela guerra na Ucrânia. Bolsonaro ressaltou que a inflação fez subir os preços dos combustíveis e que as discussões têm o objetivo de reduzir os danos à população. O acordo entre o Palácio do Planalto e os presidentes da Câmara e do Senado envolve a aprovação de um projeto de lei e também uma proposta que mudaria a Constituição. Com isso, seria possível reduzir impostos estaduais sobre o diesel, a gasolina e também sobre o gás de cozinha. O governo compensaria a perda de arrecadação dos estados e também zeraria os impostos federais desses produtos. Nós vamos agora no Jornal da Record ouvir um trecho da fala do presidente Bolsonaro. Em se aprovando o projeto de lei complementar e em se promulgando de forma bastante rápida uma emenda à Constituição, isso se faria valer imediatamente na ponta da linha para os consumidores, então, essa diminuição de carga tributária para enfrentarmos esse problema fora do Brasil, que tem reflexos para todos nós aqui dentro. O Brasil teve alta nas contratações em abril. Segundo o Ministério do Trabalho e da Previdência Social, foram criados 197 mil empregos com carteira assinada. Aos 17 anos, a jovem exibe a carteira de trabalho com orgulho. Ela foi contratada para trabalhar como recepcionista numa empresa de serviços terceirizados. O primeiro emprego veio em boa hora. Mais da metade eu estou guardando para minha faculdade, que eu pretendo fazer faculdade ano que vem. E a outra parte, um pouco, eu compro o que eu preciso e ajudo minha mãe um pouco em casa também. A gerente de RH da empresa diz que as oportunidades de trabalho aumentaram desde o começo do ano. Nos últimos meses houve uma procura maior a respeito de serviços e isso reflete na nossa contratação, né, que a gente precisa de recrutar mais pessoas, mais candidatos, então aumenta a demanda de vagas para a gente. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, no mês de abril foram abertas quase 197 mil vagas de trabalho em todo o país. Em março foram 136 mil. No acumulado do ano são mais de 770 mil empregos com carteira assinada. Se comparado ao mesmo período do ano passado, o número é 3,6% menor. Mesmo assim, para o governo, isso não representa uma desaceleração. Esse número acho que é um testemunho de uma maior base, né? De um maior estoque de empregos e, portanto, o percentual de crescimento é natural que ele diminua ao longo do tempo, né? Os números mostram que foram criados empregos com carteira assinada em 4 dos 5 setores da economia. O setor que mais gerou vagas foi o de serviços, pouco mais de 117 mil. Em seguida vieram os setores de comércio, indústria e construção. No setor agropecuário, o número de demissões foi maior que o de contratações. É sempre uma boa notícia quando a gente tem um aumento de emprego, principalmente quando a gente fala de períodos, né, de desemprego muito elevado. A gente tem que observar também a qualidade desse emprego e também ter expectativa aí de novos negócios para novas áreas para a gente retomar a economia. Depois que o Superior Tribunal de Justiça cancelou o show de Gustavo Lima no interior da Bahia, cidades de outros estados também começaram a ser investigadas pelo valor gasto com festas organizadas por prefeituras. Segundo o Ministério Público da Bahia, a 16ª edição da Festa da Banana custaria cerca de R$ 2.300.000 aos cofres públicos de Teolândia, uma cidade com pouco mais de 15 mil habitantes. A festa aconteceria até 12 de junho, mas o Superior Tribunal de Justiça suspendeu o evento. Para o STJ, o gasto é alto para um município pequeno com baixa receita. A prefeita da cidade lamentou a decisão. A gente não pode ir contra a decisão da justiça. A justiça está aí, é para ser cumprida. 28 atrações se apresentariam na festa. Somente o cantor Gustavo Lima receberia um cachê de R$ 700 mil. Segundo o Ministério Público da Bahia, o custo com a festa seria o equivalente a quase 50% dos investimentos do município em saúde e educação durante todo o ano passado. Além disso, Teolândia ainda está em situação de emergência por causa da chuva que caiu no município no fim de 2021. A prefeitura teria recebido recursos federais de R$ 1,5 milhão para a reestruturação da cidade.
Investigações semelhantes também já chegaram em outros estados. O Ministério Público do Rio Grande do Sul quer saber se houve irregularidade na contratação da dupla Simone e Simária para uma festa na cidade de Bom Jesus, que vai acontecer em julho. As cantoras receberam cachê de R$ 380 mil. Em nota, a prefeitura diz que o pagamento é feito com a venda de ingressos. Já em Alagoas, a prefeitura de Mar Vermelho pagou R$ 370 mil para o cantor Luan Santana se apresentar no Festival de Inverno da cidade. O evento deve acontecer no mês de agosto. Mar Vermelho tem menos de 4 mil habitantes e está entre os 100 municípios com menor renda do país. Nem sempre é ilegal, mas ele aparenta imoral na medida em que você não é democrático para ouvir e para aferir se o resultado daquele espetáculo, daquela contratação, de fato vai deixar dividendos e recursos para o município. O estado de São Paulo está monitorando um paciente com suspeita de ter contraído a varíola do macaco. A informação foi confirmada pelo Ministério da Saúde, que agora acompanha 7 casos suspeitos da doença no país. Por enquanto, o Brasil não tem nenhum caso confirmado. Vamos agora à previsão do tempo. A semana começou com chuva no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Em 24 horas, cidades do interior gaúcho tiveram metade do volume esperado para o mês de junho. Oi, Paloma Poeta, boa noite para você. Será que essa chuva vai encaminhar para outras regiões do Brasil? Vai sim, Janine. Boa noite para você, para o Celso. Boa noite a todos. Nesse momento, são instabilidades no alto da atmosfera que deixam muitas nuvens espalhadas pelo sul do Brasil. E nas próximas horas, a circulação de ventos ganha força, se torna um ciclone extratropical e avança em direção ao sudeste. No sul e em Mato Grosso do Sul, a chuva ocorre com granizo e ventanias. Nas outras áreas do centro-oeste e na maior parte do sudeste, sol e poucas nuvens. No norte, pancadas de chuva. No litoral do Nordeste, a quantidade de água é menor, mas tem previsão de chuva também até quinta-feira, pelo menos. Em Porto Alegre, máxima de 19 graus. No Rio de Janeiro, faz 29 e em Cuiabá, 34. Aqui em São Paulo, quem gosta do calorzinho vai precisar aproveitar a terça-feira com 25 graus à tarde. Porque a partir de quarta-feira, olha só, tem o combo de chuva e frio. E quem está pensando no Dia dos Namorados eu já adianto que vai ser geladinho. Celso. Chegamos ao Tempo Delivery. A Luciana quer saber como é que fica o tempo em Santos, litoral paulista. Claro, vamos para lá então. Oi, Luciana, o tempo muda por aí também. Nessa terça-feira, a temperatura ainda sobe para 26 graus à tarde e à noite pode chover. Na quarta e na quinta, nevoeiro, chuva, mar agitado e temperaturas baixas. Paloma, vamos atender o Fausto, que é de Anápolis, Goiás. Claro, vamos para Goiás então. Oi, Fausto. Aí em Anápolis a chuva vai demorar um pouco para chegar. A semana segue com sol e baixa umidade do ar. Máxima de 28 na terça à tarde, 29 na quarta e faz até 30 graus na quinta-feira. Participe você também do Tempo Delivery pelas redes sociais. É só mandar a sua mensagem, você sabe, né? Com a hashtag #VocêNoJR. Janine, Celso, boa noite, até amanhã. Obrigada, Paloma. Até amanhã. O parlamento britânico decidiu manter o primeiro-ministro Boris Johnson no cargo. Os parlamentares se reuniram para decidir se o primeiro-ministro tinha condições de permanecer no cargo. Esse tipo de ação é chamado de voto de desconfiança. A situação de Boris Johnson piorou quando investigações mostraram que durante o confinamento por causa da pandemia, ele participou de diversas festas, enquanto pedia para a população ficar em casa. Depois de mais de 3 horas, os deputados decidiram que Boris permanece no cargo. Ele ganhou pelo placar de 211 a 148. Com a vitória, Boris Johnson não poderá sofrer outro questionamento desse tipo no prazo de 1 ano. Mas analistas consideram preocupante que 40% dos parlamentares do partido do primeiro-ministro, o conservador, não tenham dado apoio ao político. O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos. E na sequência você vai ver o presídio que concentra os estrangeiros condenados por traficar drogas. Foram mais de 2 meses de reportagem. Nossas equipes visitaram 7 cidades em 2 regiões do Brasil. Na série especial desta semana, como é a vida das mulas do tráfico, pessoas pagas para transportar drogas.
Hoje você vai conhecer um presídio no interior de São Paulo que concentra o maior número de estrangeiros encarcerados do país, a maioria por tráfico. Promessa de dinheiro rápido e fácil numa viagem. Só que a recepção nem sempre é a esperada. Dança o carro! Dança o carro! Vai pro chão! E o destino talvez seja o último em muitos anos. Thaís tinha 22 anos e nenhuma experiência com o crime. Universitária, ela estava desempregada e com dificuldades para manter o filho de 5 anos. Faltou o gás, faltou a alimentação dentro de casa e foi quando eu estava numa festa e me ofereceram essa viagem em que eu tinha que entregar e voltar entregar uma mala e voltar. A proposta era levar uma mala de Brasília para Recife, capital do estado de Pernambuco. Aparentemente, nada demais. Me ofereceram um valor de R$ 1.500. Eu não podia tocar na mala, não podia abrir. Só que o custo foi bem mais alto. 3 anos e meio de prisão. Depois de ser pega, ligou para a família para avisar. Quis ligar para minha irmã, ela estava no trânsito. E ela, Tatá, onde é que você tá? A gente está desesperado desde de manhã, você sumiu. E aí, quando Dani, eu tô presa. Ela, você tá onde que eu tô indo para ir? Aí eu, não, eu tô em Recife. Ela, minha irmã, não vou conseguir te ver. Thaís não sabia exatamente o que transportava. Descobriu depois de ser presa. 30 quilos de cocaína. A função das mulas é transportar a droga de uma região para outra ou de um país para o outro. Elas nem conhecem o dono do entorpecente. O perfil preferido pelas quadrilhas é o de pessoas acima de qualquer suspeita, sem histórico com o crime. Essa situação muda assim que a viagem começa. Se elas entregam a encomenda conforme o combinado, recebem o dinheiro e voltam para casa. Se o produto é apreendido ou elas são presas, o prejuízo é perdoado. Mas se por algum outro motivo perderem a droga, sabem que podem perder a vida também. Se ela efetivamente desviar ou tentar simular uma situação para ficar, certamente a pena aplicada é a pena de morte na maioria das vezes. Entramos na penitenciária de Itaí, no interior de São Paulo. Essa penitenciária tem a maior concentração de estrangeiros do país. São 676 presidiários de 62 nacionalidades diferentes. Uma quantidade enorme de idiomas, culturas, hábitos. Mas 70% deles têm em comum o tipo de crime que cometeram: o tráfico de drogas. De cada 10 pessoas presas por tráfico aqui, 9 são mulas. Eles não têm muita experiência, pelo que a gente nota no dia a dia aqui. São aqueles crimes ocasionais. Geralmente, por um problema financeiro na família, acaba aceitando, sendo induzido a cometer esse delito e acaba vindo preso. Foi o que aconteceu com o paraguaio Adélio. Ele trazia maconha para o Brasil. Várias coisas você vê lá na fronteira, né? Você tá bebendo igual, tipo você falou, né? Você tá bebendo aí, daqui a pouco chega um carrão aí e você quer uma vida melhor. E você não tem, você trabalhando duro, você não compra o carro. E quem tem o carrão? Que trabalha coisa errada. No tráfico. A cada viagem, a confiança aumentava, até ser preso numa rodovia em São Paulo. É muita adrenalina. O policial já tá apontando em você aí, daqui a pouco algemado, não acabou entre 4 pessoas. É triste demais. Já são 4 anos atrás das grades. Você recebeu alguma visita nesses 4 anos? Nenhuma? Nenhuma. Como é viver assim? É difícil. Você não sabe, não sabe o que, de nada. Você parece ser abandonado nesse lugar, entendeu? As únicas notícias da família chegam nas poucas cartas escritas pela irmã. Um raro momento de felicidade. Quando chega uma carta, parece que você ganhou a liberdade.
É muito bom quando chega uma carta, uma notícia da família, né? Pode demorar 1, 2 meses, 3 meses, mas chega uma notícia e você fica feliz. Foi por carta também que a mulher dele avisou sobre o fim do casamento. Adélio tem 3 filhos e não recebe notícia deles. Eu escrevi, mas ninguém me responde. Atrás dos muros altos, Adélio sonha com o dia em que vai voltar para o país vizinho. Mas ele sabe que o recomeço não será fácil. Thaís lembra bem quando deixou a cadeia. O preconceito e as dificuldades para arrumar um trabalho a levaram à depressão. Foi a volta para a sociedade. De fato, aqui fora que eu falei, a realidade é difícil. Hoje, totalmente livre, ela dirige um instituto que qualifica e encaminha ex-presidiários para o mercado de trabalho. Só que as pessoas querem deixar de cometer o erro. Sem apoio, elas não deixam de cometer. Essa edição termina aqui e à 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com o último episódio de Reis e logo em seguida tem Amor Sem Igual. Boa noite para você e a gente se vê amanhã. Boa noite.